O Walter Fiuza já entrou. Olá, gente. Estão me ouvindo? Está sem som? Pera lá. Não, tá com som sim. E agora, estão me ouvindo? Oi, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu espero que sim. Oi, boa noite a todos. Vou esperar meu convidado, né, o Dr. Lilimin, entrar para mim, né? Colocar ele aqui na live com a gente. Olha, gente, estou muito feliz, né, de estar aqui hoje representando a Federação Brasileira de Epilepsia. Muito feliz mesmo, uma honra. O Dr. Lilimin já tá para entrar. Isilda, boa noite. Doutora Ling, Walter Fiuza, Doutor Guilherme, Adriana, Nestor, meu esposo lindo, também tá aí acompanhando a live de hoje. Mariana, querida, tudo bem? Vamos fazer dessa noite uma noite linda, maravilhosa, cheia de informação. Informações importantes, fidedignas, de uma fonte segura, né? Que é o Dr. Lilimin, nosso representante, nosso embaixador da epilepsia aqui no Brasil. E o Dr. Li entrou. Vamos lá. Doutora Ling deu uma risadinha aí. Doutor Li tá conectando. Doutor Li! Ai, Olá, tudo bom, tá me vendo Viviane? bem? Tudo bem? Eu já fiz aqui uma Tudo breve bom, como tá? apresentação. Eu estou ótima. Eu estava falando, né, Que para dá as uma ajeitada. pessoas. Isso, ajeita. Ajeitou? Vai falando. Então tá. Eu estava dizendo para as pessoas, né, dei meu boa noite e disse, né, que é uma honra representar a Federação Brasileira de Epilepsia, né, nessa primeira roda de conversa online sobre as epilepsias. E com uma pessoa como o senhor, né, doutor Li? Nosso representante da epilepsia no Brasil, tem aí um título internacional de embaixador da epilepsia. Então, dando abertura ao nosso primeiro ciclo de conversa sobre as epilepsias, eu já vou deixar logo aqui no início, que as pessoas estão chegando, o convite, né? Que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui no Instagram da Federação a Denise Martins, a nossa vice-presidente da Federação, junto com a doutora Patrícia Siqueira. Elas vão falar sobre o trabalho formal das pessoas com epilepsia. Então, vamos avisando as pessoas aí. E na quinta-feira nós teremos o Walter Fiuza, né? O Walter, junto com o Dr. Guilherme, que vão abordar crises epiléticas versus crises psicogênicas. Se eu fosse você, não perderia, convidaria seus amigos, né? Doutor Li, nós vamos começar nosso tema é Revista Histórica, criação da Federação Brasileira de Epilepsia. E eu sei que o senhor tem o dedinho ali nessa criação da federação. O senhor, lá atrás, em 2003, que eu fiquei sabendo, junto com pessoas maravilhosas que abraçaram a causa da epilepsia, tiveram uma ideia. E dessa ideia surgiu a tão maravilhosa Federação Brasileira de Epilepsia. Então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Viviane Sperg, sou aqui de Americana, sou neuropsicóloga e
presidente da Federação Brasileira de Epilepsia. Esse título me foi concedido, né, agora em março de 2020, na Unicamp, no 18º encontro das pessoas com epilepsia. E quem é o meu convidado? Meu convidado, vou fazer aqui uma apresentação. Dr. Lilimin é titular de neurologia na Unicamp, ele é pesquisador na área de neurociência, ele é um estudioso da epilepsia e do AVC, acidente vascular cerebral. Dr. Lee, ele idealizou e fundou a ASP. Olha que honra, né, gente? Eu recebi o Dr. Lilimin logo de início dessa roda de conversa. Dr. Lee, queira se apresentar, caso tenha esquecido algo, e dar boas-vindas às nossas pessoas que estão acompanhando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá meio cortado, mas eu tô pegando a sua fala, Viviane. Tá meio cortado, mas tô escutando. Tá, então eu pedi que o senhor desse as boas-vindas para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Viviane. Muito obrigado pela apresentação. Tá saindo legal o som? Tá conseguindo escutar aí? Sempre é um momento assim, um pouquinho. Então tá bom. Queria dar um grande abraço para o pessoal que está assistindo, a Adriana Bachmann, tem o Felipe que também apareceu, a doutora Ling, né? Então mais as pessoas que estão assistindo, o Walter Fiuza, né? Boa noite. E realmente é um grande prazer, uma honra, né, estar aqui com a Viviane. Eu vejo que a Viviane está com uma cor roxa, né, por algum motivo. E eu também, para combinar, estou com a minha gravatinha roxa, né, também, para fazer alusão, né, e respeito a esse movimento. O Nestor, boa noite, né, e realmente para falar um pouquinho sobre o que é a Federação Brasileira de Epilepsia, né. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que acho que esse é o... Assim... Sim, eu até tenho aqui colocado certinho. Eu posso falar o que é a Federação Brasileira? Então, vamos lá. A EpiBrasil é a Federação Brasileira de Epilepsia. Trata-se de uma ONG sem fins lucrativos econômicos, que organiza associações e movimentos de pessoas e familiares com a epilepsia. Tem por objetivo aproximar pessoas com ou sem epilepsia para divulgar informações corretas sobre a doença neurológica crônica, que durante séculos é marcado pelo estigma e preconceito. A EpiBrasil também busca a aproximação do poder público para garantir os direitos das pessoas com epilepsia. Falei certinho, né, Dr. Lee? Certinho. E então, olha que honra. Maravilha! Maravilha, né? E olha que honra para a gente, né? Saber que a federação, ela é nova, né? Ela tem 16 anos. E nós contamos hoje com 7 associações filiadas à federação. Vou falar quais são. Nós temos a ASP, né? Que é a Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, representado pela Isilda, a PERON, que é a Associação dos Portadores de Epilepsia do Estado de Rondônia, representada ali pelo senhor Edmilson, ASP Paraíba, Associação dos Portadores de Epilepsia do Estado da Paraíba, representada pelo João Hércules. Tem a ARI também, Associação Rondonense de Epilepsia e Casa Ana Fonseca, lindamente conduzida pelo Dr. Edmilson e a doutora Rosária. A ONG Iluminando a Vida. E aí eu tenho uma equipe maravilhosa que ajuda a Silene a cuidar dessa ONG. Tem a MAI também, Associação Mineira de Amigos de Epilepsia, da nossa querida Denise, minha vice-presidente, que deve estar aí acompanhando a gente, né? Além da Daniele Delmasso, Viva Além das Crises. Dr. Lee, e nós também temos 10 movimentos, sabia? E tem um movimento aqui em Americana, que é o MAP Americana, conduzido por mim, Viviane. MAP Campinas, pela Rubenita.
MAP Limeira, Maria Emília, temos MAP Toledo, Miraci, MAP Trifron, Walter, MAP Ilha Solteira, Éder, Movap, conduzido pela Rosânia, MAP Pernambuco, pela Adriana, MAP Joinville, pela nossa querida Valquíria, e Mandala das Emoções, que é tão cuidado pela doutora Ling, que inclusive está com um projeto maravilhoso, cuidando das pessoas com epilepsia e familiares. Se vocês precisarem de mais informações sobre esse projeto Emoções Covid, é só visitar a página da ASP. Lá tem todas as informações. Obrigada, doutora Ling, por cuidar, né, da gente, das pessoas com epilepsia, com tanto carinho. E aí, doutor Li, tô falando muito, né? Aí, já que depois o senhor vai explicar um pouquinho pra gente, eu fiz um levantamento e eu pesquisei as pessoas que foram que tomaram frente muitas vezes e foram as presidentes da federação. A Ruth Jorge foi a nossa primeira presidente, não foi? Na gestão 2003, 2006. Depois veio a Valquíria, 2006, 2007. Rosa Maria. Depois veio o João Hércules. Depois veio a doutora Maria Carolina Doreto. Voltou a Valquíria, 2016 até 2020. E aí, passou para mim em 2020, onde eu vou cuidar da federação até 2022. Doutor Li, uma coisa, né, assim, que me chamou bastante atenção é que todas essas pessoas que foram presidentes da federação, todas têm algo em comum, não tem? A maioria dessas pessoas ou convive com a epilepsia, ou, né, convive com a doença, ou tem alguém na família que tem a doença. Né? No meu caso, eu tenho meu filho Vitor, que tem a epilepsia desde os 7 meses, né? E hoje o Vitor tem 21 anos. Então, eu sei, né, na pele, o que é conviver também com essa doença, né? Então, o meu muitíssimo obrigado, a minha homenagem a essas pessoas que um dia puderam sonhar, né, em trabalhar, em trazer conquistas para essas pessoas, né, há 16 anos, na frente aí de políticas públicas, na batalha da conscientização, o meu muito obrigada. E agora, né, eu vou disponibilizar para o senhor, né? Afinal, é o meu convidado e eu estou aqui falando demais. Vamos lá, doutor Li. Eu peço que o senhor faça aí toda uma caminhada histórica do que é a Federação Brasileira de Epilepsia. Tá me ouvindo? Não, legal, Viviane. Você já realmente fez uma exposição bastante completa, né, dos presidentes que realmente sucederam as gestões, e a gente tem a felicidade de que a Federação Brasileira de Epilepsia, carinhosamente conhecido como a EPI Brasil, completa 16 anos aí, né? Então, acho que sempre é bom a gente fazer uma retomada histórica, saber que a gente não está aqui por acaso, né? Realmente é uma jornada que veio, né, com um anseio de movimentos e grupos de apoio e associações na ocasião, que se reuniram no primeiro encontro nacional de associações e movimentos de pacientes com epilepsia, que foi no dia 29 de março de 2003, lá no auditório 5 da Faculdade de Ciências Médicas, na Unicamp, em Campinas. Eu lembro muito bem desse dia, era um dia assim, ensolarado, de céu azul e tal, e aquele auditório era um auditório recém-inaugurado, de 300 e poucos lugares. E quando a gente fez o convite, né, tal, fazendo essa chamada, até por sinal, retomando um pouquinho historicamente falando, quando que teve essa chamada foi em 2002, acho que mais ou menos por volta de dezembro, em que eu fiz na época, quer dizer, hoje se chama live, né? Mas antes era um programa de televisão no Tribuna Independente, né?
Tribuna Independente, e que foi gravada no São José Rio Preto lá. E aquela chamada foi, assim, uma coisa surreal, se for ver hoje, né? Porque ele teve alcance no Brasil todo e também nos países da América Latina, do Paraguai, aqui o Walter, que está lá, né? Até inclusive no dia 29 de março, em que nós tivemos esse primeiro encontro, vieram algumas pessoas do Paraguai, né? Nossa! E nesse encontro nós tivemos, acho que umas 11 associações do país que vieram falar, né, sobre as suas angústias e necessidades. E dali, digamos que saiu todo, digamos, esse movimento que inicialmente foi conhecido como Grupo Ação, né, um Grupo Ação porque as pessoas queriam realmente agir. Vamos agir, colocar a mão na massa. Bom, você conhece mais do que ninguém essa turma, essa família barulhenta da epilepsia, né? Que o pessoal, não é só barulho também, mas o pessoal é muito ativo, né, de fazer as coisas. Então, ali naquela reunião num sábado, né, no dia 29, e que começou todo esse movimento de grupo ação e desencadeou-se, então, num anseio de se constituir uma federação, né? Um órgão representativo, né? Uma voz, né? Um instrumento político, que nem você falou, para alavancar as ações para as pessoas com epilepsia. E esse encontro, ele, digamos, foi organizado pela ASP, né? Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, que hoje tem, que nem nos falou, a Isilda como a nossa presidente. E se for recapitular, fazer 2 passos atrás, a ASP, ela nasceu na necessidade de executar um projeto internacional Epilepsia Fora das Sombras da Organização Mundial da Saúde. E que o Brasil, então, começou a participar desse movimento internacional através da ONG ASP, né? E uma dos braços que a ASP realmente queria colocar em prática era realmente trazer próximo do movimento movimentos de pacientes e associações, né? Então, dentro da ótica da campanha global, a ASP realmente foi instrumental em favorecer, em promover, em facilitar esse ponto de encontro, né? E se olharmos aí a trajetória que se seguiu, né, a gente vê que a EP Brasil, ela teve muitas conquistas, né? Vou falar das conquistas boas iniciais, tal, em que a EP Brasil, a Ruth Jorge, ela sem sombra de dúvida foi uma pessoa que teve muito, digamos, a ver com o sucesso dos anos iniciais da EP Brasil, da federação. Sim. Eu acredito de que, se não fosse por ela, a Federação Brasileira de Epilepsia, ela não teria sobrevivido aos primeiros anos, e que não foram nada fáceis, né? Mas ela conseguiu fazer com que a EP Brasil tivesse assento no Conselho Nacional da Saúde, tivesse assento no Fórum das Patologias Crônicas, né? Então, realmente, a EP Brasil tinha uma força muito grande em termos políticos, em âmbito federal, né? E realmente conseguiu fazer com que isso, né, avançasse. Com o tempo, né, a gente foi também tendo algumas outras idas e vindas, né? Nem tudo é, digamos, mar de rosas, né? Tem as coisas que também tivemos alguns dissabores, algumas perdas, né? E, digamos, algumas perdas pessoais que realmente abalaram muito a família da EP Brasil, né? Acho que das 2 perdas de pessoas muito próximas ao movimento, uma foi da Luzia Lemos, que era conhecida como a mãe das associações. Era uma senhora de Goiânia, a presidente da Associação Goiana de Epilepsia. E ela realmente tinha um carinho, ela tinha um carisma muito grande, né? Então, nesse discurso, ela
faleceu e foi uma perda, um baque muito grande que muitas pessoas sentiram. E outra perda enorme que nós tivemos foi do Dr. Lucas, né? O Dr. Lucas de Minas, neurologista, e que estava muito à frente dos programas, digamos, de capacitação, né? Inclusive teve uma participação em âmbito nacional, indo fazer treinamento em algumas cidades fora, digamos, do entorno de Minas Gerais. Então, eu também queria prestar uma homenagem a essas duas pessoas que não estão mais conosco, mas também, né, trazer que existem pessoas que carregam essa bandeira que nem você hoje, Viviane, né, que você é a atual presidente, e você foi muito legal em reconhecer as presidentes, né, anteriores, né, cada qual com a tua marca registrada, né? Então, a Ruth Jorge, sem sombra de dúvida, ela marcou muito, ela que realmente colocou a IP Brasil nos trilhos e deixou andando. Né? A Valquíria, né? A Valquíria teve 2 gestões e eu sou, quer dizer, eu sou fã da Valquíria, né? Ela fala que é fã minha, tal, mas eu né, acho que quem conhece a Valquíria sabe que ela é uma guerreira, uma lutadora, né? E ela realmente com ser um exemplo de superação, de resiliência, né? Tem uma história de linda, digamos, de luta, de viver com a epilepsia, né? De que num outro momento seria legal, né? Nessas lives que estão se promovendo agora da federação, de vir e pessoal contar a sua história. Acho que é uma história que vale a pena de ser escutada, porque acho que serve de muito de inspiração, né, para as pessoas que têm epilepsia. E daí, depois, na sequência, tem a Rosa, com a dobradinha, o João Hércules, né, a dupla, a Carol Doreto, nossa Carol. A Carol é uma pessoa que, digamos, está desde do começo do movimento, dos que estão ficando, né? A Carol, me lembro do Congresso de Foz do Iguaçu, quando a gente começou a discutir a questão do programa da campanha global Epilepsia Fora das Sombras. Né? Só para fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho mais no tempo, né? O Dia Latino-Americano da Epilepsia, que é o dia 9 de setembro, né? Em que ela, de fato, foi a primeira data de conscientização adotada no Brasil e na América Latina, muito por conta do primeiro Congresso Latino-Americano que aconteceu no dia 9, na semana de setembro, no dia 9 de setembro, onde foi assinado uma carta da América Latina para a questão da epilepsia, que foi no primeiro congresso em Santiago do Chile. Né? E interessante, assim, pegando raízes históricas, né, já que nós estamos fazendo uma revivendo o hall das memórias, a pessoa que participou, digamos, da assinatura em Santiago, fora as autoridades científicas, né, da ocasião, na ocasião no Brasil, André Palmini era o presidente da Liga, mas quem esteve lá para assinar a carta, junto com os representantes, foi a Michelle Bachelet, que foi a ministra da Saúde da ocasião e que depois tornou-se a presidente do Chile. Né? Ela que é uma médica, tal, acho que pediatra, e atualmente ela acho que preside uma cadeira na ONU, né? Então, dos direitos humanos. Então, acho que é legal lembrar um pouquinho das histórias, que nada é por acaso, e que as coisas, para dar certo, elas começam com pessoas, digamos, né, que são do bem. E a Bachelet, que é a ex-presidente do Chile, ela é um exemplo muito vivo disso, né? E, obviamente, voltando para a nossa realidade no Brasil, né, eu acho que a Carol, depois a Valquíria, reassumiu, né, daí já numa outra fase da vida dela, né, e atualmente agora você, a Viviane, que veio assumir, juntar a força, né, a esse movimento que é tão importante. E eu vejo que a IP Brasil, né, eu sempre vejo de que a IP Brasil digamos, é a nossa força política por trás, né, dos anseios, é a voz
né, as pessoas com epilepsia, os movimentos. E são 16 Exatamente. anos de, digamos, de muita atividade, de muitas idas e vindas. E tivemos, assim, realmente, muitas coisas boas, né? Então, esses são pontos positivos que eu queria, assim, trazer desse enfoque inicial. E que história maravilhosa, né? Que enfoque. O doutor Lee, uma conquista assim, que eu tive a oportunidade de participar, né, enquanto Viviane, MAP Americana, junto com a federação, né, porque foi a federação que foi convidada a participar, né, de uma reunião em São Paulo. E nós temos uma frente parlamentar. O senhor poderia falar um pouquinho dessa nossa frente parlamentar? Como é que a gente conseguiu, né, que Claro. nós conseguimos... Então, Vivi. Não, legal, bebê. Eu vou mostrar aqui, né? Esse livro aqui é o Memorial da EP Brasil. Você deve ter um aí, isso, dos 15 anos, né? E que foi lançado ano passado em Brasília, né? Foi. E aqui está super legal porque tem o primeiro Manifesto de Campinas, né? Quem sabe depois vocês não podem digitalizar e passar para o pessoal. Posso, Mas assim, claro. eu quero trazer algumas lembranças da ocasião, né? Ah, legal. Que na ocasião, olha só, para ver que nós avançamos, mas ainda temos muito que avançar, né? Lá na página 40 do memorial, né, se você for pegar, na ocasião nós fizemos um brainstorm aí com todos os participantes, né, e levantamos problemas comuns que as associações, movimentos enfrentavam, que era a falta de sede própria para a associação, né, falta de medicação para os pacientes. Então, na época, a questão da falta de medicação era um problema seríssimo. E eu vejo que ela ocorre, mas não está mais como era antes, né? Então, não tem mais aquela falta de medicação. Existe, digamos, algumas descontinuidade aqui e ali, mas não tem mais aquela coisa que não tinha mais. Eu me lembro que a gente ia a algumas associações, vinha a pessoa com receita, pedir remédio. Então, é uma grande conquista que hoje, né, isso já não é tanto mais a realidade. Obviamente, acontece, se acontecer na sua cidade, tem a quem você recorrer. A Federação Brasileira de Epilepsia, para poder ajudar com que isso não ocorra mais, né? Falta de atendimento médico capacitado. Eu vejo que esse ainda é um problema, mas nós temos feito várias capacitações. Certamente essa queixa tem diminuído também, né? Verdade. Falta de apoio político, né? Então, esse que eu queria trazer nessa discussão, né? Falta de apoio político. Eu vou voltar nesse ponto, mas eu só terminar aqui os pontos que foram falados. Falta da participação dos próprios pacientes, familiares, com número reduzido de pacientes nas reuniões. Isso, infelizmente, ainda acontece. E grande desinformação a respeito da epilepsia. Quer dizer, nossa luta, a gente tem ido, que nem fala, né, a nossa querida Maria Emília, lá de Limeira, que trabalha de formiguinha, né, o movimento de apoio lá de Limeira. Mas a falta de apoio político realmente tem sido, digamos, ao longo do tempo, uma preocupação tanto que começamos a trabalhar em arenas políticas, né? E a questão de frente parlamentar, ele teve uma grande, digamos, mão ou dedo, assim por dizer, do nosso querido deputado distrital Rodrigo Delmasso, né? Que veio a esse movimento junto com a Dani, a esposa, muito por conta da filha que tem um quadro de epilepsia de difícil controle, né? Me sensibilizado com a causa, né?
fez, né, do uso do seu poder legislativo para poder ajudar a população, né, essa parcela de pessoas que sofrem. Então, o Rodrigo tem sido muito instrumental nessa arena de propor a criação de frente parlamentar interestadual, né, em defesa dos direitos das pessoas com epilepsia, e isso veio, digamos, descendo em forma de cascata para outros lugares, e aqui em São Paulo, né, nós tivemos a felicidade de, na ocasião, ter conhecido, então, a nossa querida Josi, né? A Josi, que era, então, a assessora do deputado Luiz Fernando, né? Do qual estava abraçando essa causa frente parlamentar, e ela falou, olha, eu vou voltar para São Paulo, mas fique tranquilo, eu vou chamar vocês para uma reunião. Não passou muito tempo, ela já ligou, né, e nós fomos à reunião e começamos a trabalhar juntamente com a Associação Brasileira de Epilepsia, a nossa querida Maria Alice, né, e a Regina, né, essa turma toda de São Paulo, e fomos para São Paulo inúmeras vezes, a Viviane, a Isilda e eu, de Campinas Americanas, mais o pessoal de São Paulo, em particular a frente parlamentar, porque nós entendemos de que existe a necessidade de trazer o poder público, né, para assegurar, para fiscalizar com que os direitos das pessoas com epilepsia sejam respeitados, né? E nesse aspecto, digamos que eu acho que isso mexeu tanto na cabeça das pessoas, inclusive a minha, né? De que esse ano nós vamos ter 4 pessoas saindo para concorrer a um cargo legislativo, né? Que estão como pré-candidatos à vereança, né? A vereador na sua cidade. Eu sou um deles, né? Eu estou como pré-candidato a vereador aqui em Campinas. A Adri Bachmann está como pré-candidata a vereadora lá em Recife. O Cícero, o Cícero está como pré-candidato lá em Araguaia, né? E o Éder, né? O Éder está como pré-candidato a vereador na Ilha Solteira. Exato. Então, eu acho que a gente saímos do certo grau de conforto, né? Mas visualizando de que realmente é um espaço que nós precisamos ocupar, porque nós precisamos avançar os projetos de lei, assegurar, né, os direitos para que a população, as pessoas com epilepsias familiares, elas possam, digamos, ter o seu direito, a sua cidadania, né, exercício pleno dela garantido. Então, esse é um ponto que eu vejo, né, de que realmente nós estamos, acho que, evoluindo para uma outra fase. Até brinco, porque por ocasião da fundação, Viviane, da Federação Brasileira de Epilepsia, que foi lá em Fortaleza, né, eu me lembro de que tinha que colher assinatura, não sei quantas assinaturas por ocasião, e a Ruth Jorge brincou até. A Ruth Jorge estava com uma pilha, assim, de papel, assim, de assinatura embaixo. Nós vamos daqui a pouco fundar um partido das pessoas com epilepsia. Eu dei risada, assim, né? Quer dizer, eu não imaginava, né? Obviamente, né? A gente vê claramente que é uma jornada a longo tempo e acho que até a Ruth Jorge foi professa, né, de estar visualizando aí e tal, e que nós estaríamos, digamos, de certa maneira, adentrando num movimento, digamos, paralelo à Federação Brasileira, mas as pessoas realmente se dispondo a ocupar funções no legislativo, né? Então acho que é legal isso, né? E é bacana também que eu vejo, Veri, no sentido de que isso serve como um bom exemplo, né, de que as pessoas que têm epilepsia, né,
como o Éder, como o Cícero, que seja, né? O Éder, né, pelo menos, podem fazer, né? Não é a epilepsia que vai impedir você de fazer alguma coisa. Então, acho que isso é bacana, né? Então, eu vejo a Adri Bachmann, que entrou nesse movimento muito por conta da netinha, né? E que, obviamente, eu acho que a entrada, a questão da neta foi um ponto inicial, mas que hoje ela não é nem mais relevante no sentido de por que ela corre atrás. Porque ela sentiu a necessidade de querer ajudar mesmo, né? Então, acho que isso é bacana nesse sentido. Verdade, doutor Lee. Como é gostoso falar dessas pessoas, né? Eu me emociono quando eu lembro da história da Adriana, quando eu lembro da história do Éder, do Cícero, do João, da Valquíria, a minha própria história. Isso me dá força para trabalhar cada vez mais. E lembrando, gente, né, que nós da Federação Brasileira de Epilepsia, nós não ganhamos nenhum real. Somos todos voluntários, né, doutor Lee? Muito pelo contrário, nós gastamos dinheiro do nosso próprio bolso, não é? Mas é assim, é aquele gastar gostoso. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está levando algo para as pessoas. Ai, doutor Lee, que gostoso que é falar com o senhor nesse sentido. É um prazer enorme. Doutor Lee, eu tenho aqui algumas perguntas que eu coloquei. Muitas vezes o senhor já até comentou sobre esse assunto. Mas vai que tem, né, alguém entrando agora e aí o senhor repete para a gente de forma breve. Posso perguntar? Posso? Claro. Então tá lá, ó. Se o senhor já falou nisso, o senhor fala mais um pouquinho, ó. O cenário nacional da epilepsia, antes da Epi Brasil, antes de 2004, é diferente da atualidade? Doutor Lee? Desculpe, não peguei a pergunta, Viviane. Pode repetir que tem uma truncada. Repito, só um minuto, ó. O cenário nacional da epilepsia, antes da Epi Brasil 2004, é diferente da atualidade? Se a Epi Brasil fez diferença para o cenário nacional? Sim, ele é diferente da atualidade. Sim, Isso, eu acredito que sim. Eu acredito que a Epi Brasil, ela veio, digamos, no movimento aqui no Brasil de trazer um pouquinho mais a participação da sociedade, né? Engajar mais a sociedade, trazer a informação. Então, acho que nós temos falado mais sobre o assunto. Nós temos falado de tentar trazer uma certa, digamos, abertura de diálogo, em que as pessoas se sentam um pouquinho mais confortáveis em falar, né? Porque e hoje a gente começa a ver, né, uma certa tendência mundial de começarmos a ver pessoas falando, né, que têm epilepsia, né? Então, até então, as pessoas se escondiam, né? Então, até voltando aqui na página 41 do memorial, que traz aqui alguns aspectos que foram muito observados pelas pessoas, pelas associações, que a educação deve começar na família e pacientes com situação socioeconômica melhor tendem a escolher mais, né? Então, a gente está vendo de que hoje as pessoas se sentem um pouquinho mais à vontade em falar. Porque, né, digamos, eu quero acreditar que as associações, os movimentos de pacientes têm ajudado isso, né? E deve você falar, mas não tinha a Liga Brasileira, tinha outras associações? Tinham, mas eu acho que é uma questão, digamos, de engajamento maior em que teve a Federação Brasileira de Epilepsia. A Federação Brasileira de Epilepsia está no país todo, né? E realmente ela consegue congregar e realmente fazer fluir mais essas informações.
está certo de que temos muito ainda que falar, né? Precisamos combater mais Sim. ainda o preconceito, ainda existe. Mas se a gente for olhar, é muito diferente do que era antes de 2004. Tudo bem que acho que talvez a sociedade mudou tal, mas a minha crença é que a EP Brasil, sim, teve um papel muito importante e ela vai continuar tendo um papel muito importante nessa atividade. Sim. Mais uma pergunta aqui para o senhor, né? Quais são os desafios da epilepsia em nosso país? Quais são os desafios da epilepsia em nosso país? Doutor Lee? Os desafios, né? Isso! Então, eu vejo assim de que alguns dos itens que já foram levantados e que nós estamos trabalhando, né, Viviane, junto com a Federação Brasileira de Epilepsia, a ABE, a própria Liga Brasileira de Epilepsia, né, a ASP, sobretudo, levar informação. Se a gente for ver aqui ainda, na época a gente fala, né, informação ainda é melhor caminho para diminuir o preconceito contra a epilepsia. Acho que a gente tem que falar a exaustão, né, sobre isso. E há necessidade de mobilizar a sociedade, governo regional e nacional, né, união das associações, né, como a Federação Brasileira de Epilepsia é um grande exemplo. E eu vejo de que cada vez mais nós precisamos atuar de forma pontual em algumas cidades. Então, os movimentos são muito importantes. Não há necessidade de criar uma associação, porque a gente sabe que existe um encargo social, custo muito grande em relação a isso. Mas os movimentos não requerem isso. Requer, digamos, 1, 2, 3 pessoas que seja, né, para poder dinamizar as questões que são necessárias para fazer isso acontecer. E eu vejo que tem ainda a questão do que a gente chama de lacuna de tratamento. Né? Lacuna de tratamento é que são pessoas que têm epilepsia que ainda não recebem tratamento. Então esse é um ponto importante de que as pessoas com epilepsia, os familiares, precisam entender de que a epilepsia é uma doença, né? Até vou fazer um parênteses, voltar um pouquinho, né? Até há pouco tempo atrás, né, a gente falava que a epilepsia é uma condição neurológica, né? A gente falava em condição, né? Esse termo, condição neurológica, não está errado. De fato, ela é a mais correta, né? Assim por dizer. Porque a gente até fala epilepsias no plural, que nem você falou. As pessoas, mas epilepsia... Sim, porque tem várias causas, né, para as epilepsias. Então, não tem uma causa única. Então, tanto que a gente fala que ela é uma condição, né, do cérebro que tem a propensão de gerar crises epiléticas. Isso devido a fatores mais variados possíveis. E o que acontece, que quando começou toda essa questão da campanha global, que a gente começou a falar que a epilepsia é uma condição neurológica, começou a dar muita confusão. Porque as pessoas, mas se eu tenho uma condição, eu não preciso tratar, eu não sou doente, não preciso tomar remédio. Né? Sim. Então, para que eu preciso tratar se eu só tenho uma condição, se não é nada? Então, a questão inicial de colocar a epilepsia como uma condição para tentar combater o preconceito, né, de deixar a epilepsia de uma maneira mais suavizada e aceitável para a sociedade, ela acabou gerando, né, um outro problema, de que as pessoas com epilepsia, né, não tratavam. Porque, agora vem o doutor lá falando que é uma condição, né, então eu não preciso tratar. E numa das reuniões que eu participei, até foi na República da Geórgia,
era uma república, era um país da ex-União Soviética e separou ali. País maravilhoso, até recomendo para quem tiver tempo, depois que passar agora a pandemia, né, colocar uma lista de visita, vai para lá, né? E estávamos numa reunião com o pessoal da Organização Mundial da Saúde, o pessoal da Liga Internacional e do Escritório Mundial, e nós estávamos discutindo os próximos passos da campanha da epilepsia, qual que seriam os próximos projetos, né, para a epilepsia. E a discussão maior é que a gente falou, olha, a gente tem que realmente rever a nomenclatura, a designação, definição da epilepsia. Porque a lacuna de tratamento que a gente chama, né? Quer dizer, são pessoas que têm epilepsia e não estão tratando, é muito alto, né? Sim. A gente tem a estimativa que mais ou menos, na América Latina, a estimativa de que mais ou menos 70% das pessoas, 70%, tá? 70% das pessoas que têm epilepsia, que estão tendo crises ativas, elas não estão recebendo tratamento, né? Então, o que está acontecendo? É uma doença que é tratável e é controlável na grande maioria das vezes. 70% dos pacientes ficam livres com uma das medicações de primeira linha que existem na rede básica de saúde, na atenção básica aqui do Sistema Único de Saúde. Porém, né, Viviane, essas pessoas aqui da América Latina, no Brasil, isso inclui, elas não estão fazendo um tratamento correto, né? Qual que é o problema de não tratar corretamente? A pessoa cair e se machucar, e também um assunto que a gente fala pouco, né? Até acho que a gente deveria falar mais, né? Até foi discutido nessa reunião lá em Geórgia, de que a gente tem que falar sobre a morte súbita. Né? A questão da morte súbita, ela é uma realidade, existe, né? E ela acontece nas pessoas que têm epilepsias não controladas, numa parcela que é maior do que a população em geral. Não é assim, é imenso, mas ela ocorre. Verdade. É uma morte prevenível. Dá para prevenir se você tratar. Então, nessa reunião foi discutido que deveria ter uma mudança. Então, foi levado para o conselho da comissão da Liga Internacional e se propôs a fazer uma reanálise, e hoje nós temos uma definição, né, mais próxima, mais clara, né, mais próximo do linguajar popular até. Se você for ler a definição de epilepsia, né, até a gente fez a questão, você tem que deixar a coisa mais assim óbvia, né, que a epilepsia é uma doença do cérebro, né? Não coloca nem doença neurológica, porque vai que alguém não sabe o que é neurológico, né? Já coloca, is a brain disease, é uma doença do cérebro, né? Certo. Então, por quê? Para que realmente as pessoas saibam da gravidade de que a epilepsia, ela, né, é uma doença séria, né? Porque hoje eu falo para você, olha, você tem câncer, você não vai deixar de não procurar um médico, você não vai deixar de fazer tratamento, porque afinal você respeita a doença, né? Então, da mesma maneira que a gente precisa conscientizar de que a epilepsia é uma doença crônica, que ela é uma doença grave e que precisa procurar atenção médica para o seu diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então, esse é um ponto importante e que não devemos brincar com a saúde. Então, acho que todo o exercício que a gente faz, né, em termos de levar a propagação, esse é um ponto 1. E outro desafio número 2, é que ainda temos muito caminho pela frente, é realmente trazermos a questão da aceitação da sociedade para com as pessoas com epilepsia. Então, esse é um ponto que ainda é muito importante. Ela não é automática.
né? Então, até que a sociedade possa enxergar as pessoas com epilepsia, né, como se fosse uma outra doença crônica qualquer, né, como se tivesse diabetes. Né? Ninguém tem problema, ele tem pressão alta, ou ele tem diabetes. Mas a carga de preconceito, quando se fala, eu tenho epilepsia, aquilo já desencadeia todo um arcabouço no redor de proteção. Com isso, você diminui a sua chance de empregabilidade, diminui a sua chance de ter um relacionamento. Então, te limita, digamos, teu alcance social. Tem um termo que o nosso querido Dr. Edmilson Fonseca, né, o decano do Ministério Público do Rondônia, né, que realmente é o nosso grande força motora guerreira ali de estado de Rondônia e que tem feito um trabalho magnífico, né, lá no estado, muito por conta que também conta com o apoio do Ministério Público, né, de Rondônia, que é o único lugar que tem algo semelhante. Ele, né, numa das encontros nossos que eu tive a oportunidade de compartilhar com ele os momentos de reflexão, ele fala que a epilepsia, ela causa a morte social, né? A morte social. E realmente é um termo forte, mas ela não é em verdade, infelizmente. Que o diagnóstico da epilepsia, para algumas pessoas, né, ela pode, digamos, cercear tanto a vida dela e que ela deixa de ter um convívio social. É justamente essa parcela que nós, da Federação Brasileira da Epilepsia, tentamos, né, modificar. E numa das cartas, digamos, que foi escrita por um dos participantes da Mandala da Emoção, que a doutora Liu Yilin compartilhou, que fala que as pessoas, né, que têm epilepsia, falam, nós costumamos ser viciadas no silêncio. Né? Então, a epilepsia causa tanto, né, que a gente fica anestesiado, viciadas no silêncio. Olha só que forte a expressão que a pessoa usou. Né? Então, eu vejo que esses são desafios importantes. Número um, né, realmente passar para a população de que é uma doença, mas a boa notícia, a grande boa notícia é que é uma doença que tem tratamento, na grande maioria das vezes, um tratamento que existe no Sistema Único de Saúde, e que precisa fazer o tratamento e para poder seguir a sua vida dentro da normalidade. Enquanto isso, as associações, as pessoas, né, vão tentar, através de poder público, né, em frentes parlamentares, com apoio legislativo, assegurar os direitos nesse momento, porque não dá para a gente esperar, né, de que a sociedade vai acordar de noite para o dia e vai estar aceitando as pessoas com epilepsia, de braços abertos, chão de rosa, isso não vai acontecer. Mas que a gente assegure, né, leis, direitos, para que, digamos, as pessoas possam ter emprego, né? Acho que a questão de cotas, a questão que vai ser muito legal essa discussão amanhã que a Denise vai ter, né? E acho que a gente precisa ter elementos que dê, né, subsídios para essas pessoas com epilepsia e famílias, né, de realmente de viverem uma vida digna. Doutor Lee, nós temos aí 5 minutos. Precisaria ter 2 horas de live, né, para poder falar, porque eu teria ainda 2 perguntas para o senhor. E a gente vai deixar, então, nós temos 5 minutos para encerrar. E eu teria ainda 2 questões para conversar com o senhor, né? Mas hoje não vai dar. Então, o que eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que entre no Facebook, né? É só digitar Federação Brasileira de Epilepsia ou EpiBrasil e começar a seguir a gente no Facebook. E também aqui no Instagram, tá?
adoraria que vocês fizessem isso. Se você, né, também tem interesse em se filiar à federação, é só entrar em contato comigo. Vou deixar meu WhatsApp, é 19 988263665. E aí eu passo todas as informações para vocês, tá? E o que eu gostaria de pedir para vocês? Amanhã, às 20 horas, nós vamos esperar todos vocês novamente, que vai ser com a Denise Martins, nossa vice-presidente da Federação Brasileira, junto com a doutora Patrícia Siqueira, auditora fiscal do trabalho. E olha o tema, gente, que interessante. Mercado formal do trabalho para as pessoas com epilepsia. Então, não pode perder, né, gente? E na quinta-feira, o Walter Fiuza, junto com o Dr. Guilherme Mendonça, o seu neuro, eles vão vir falar com a gente sobre crises epiléticas vezes crises psicogênicas. É um tema bastante legal, né? E eles vão falar tudo sobre epilepsia. E eu, né, Viviane, agradeço a presença de todos vocês. Dr. Li também, né? Acho que gostaria de agradecer a presença. Tem mais aí 2 minutos, Dr. Li. Agradeço, Dr. Li, a participação dos nossos pensei que você ia fazer pergunta. Não tem, tá bom. Eu agradeço, Viviane, pela oportunidade de estar aqui falando. É sempre legal lembrar um pouquinho a trajetória de onde, né, nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Exato. E eu sempre acho legal nessa possibilidade de planejarmos, trabalharmos em conjunto, para que, digamos, enfim, a sociedade possa estar melhor preparada para lidar com as diferenças que existem, natural. Eu acho que essa diversidade que nós temos na nossa sociedade, que é a grande riqueza, né? Essa diversidade de pessoas, de forma de pensar, que é legal. E eu vejo de que a gente precisa começar a reescrever em outras páginas a história da epilepsia, né? De realmente reescrever das pessoas com epilepsia do pontos positivos, né? Eu acho que nós ficamos anos, décadas escrevendo pontos negativos. É difícil, obviamente né? Mas se a gente não conseguir começar a salientar algum ponto positivo e dali puxar um fio da meada e explorar esse aspecto, mudar a narrativa, né? Nós vamos ficar sempre na narrativa negativa. Não digo que realmente é fácil, mas fica aqui o desafio, né? Desafio de reescrever, de contar uma história de superação, uma história de que realmente conseguiu virar a página, mudar o que as regras do jogo, que a sociedade nos impõe, né? Para podermos viver a vida de uma maneira plena, como um cidadão, como todos. Eu agradeço muito em nome da Federação Brasileira de Epilepsia, né, por o senhor ter aceitado o nosso convite, quase que intimado, na verdade. Mas muito obrigado pela oportunidade de trazer essa história maravilhosa que é a Federação Brasileira de Epilepsia. Nós, da Federação, agradecemos a todos os presentes e desejamos uma boa noite. E amanhã, live com a Denise, que é um membro da Federação, e na quinta o Walter Fiuza, que também é um membro da Federação. Boa noite, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até. Tchau, Dr. Li. Tchau, tchau.